Ele é compositor, cantor, ator e roteirista. Na Dica Paulinas de hoje, eu converso com o Malcolm Forrest, artista e comunicador de muitos talentos. E a gente falando de emoção, como que foi essa experiência de se aprofundar na vida de Frei Galvão e de contar a história dele, É, percorrendo esse caminho, entrevistando as pessoas? foi um trabalho árduo, né, e teve interrupções, eu preferiria fazer direto, mas a gente teve momentos que teve que parar um pouco, como todo filme é assim, pelo menos no Brasil. Mas a coisa que eu posso assim dizer para você e para todo mundo que está assistindo, foram os sinais que ocorreram. Por exemplo, uma produtora que veio trabalhar comigo, a primeira produtora, ela tinha um tumor no cérebro, descobriu uma doença muito rara, estava fazendo tratamento no Hospital das Clínicas, ia fazer uma cirurgia. E na cirurgia, no HC, eles têm um centro cirúrgico que não pode ficar ocioso, porque tem pouco, precisa estar sempre sendo usado. Então, tem sempre 2 pacientes escalados. Um, que é o prioritário, e o segundo, que se o prioritário não puder, por qualquer razão, entra. Bom, ela estava na fila, era a segunda prioridade. Mas surgiu a oportunidade e ela foi para a sala de cirurgia. Quando entrou no centro cirúrgico, mandaram interromper porque o primeiro paciente já estava em condições e ia voltar. Então, ela saiu do centro cirúrgico, foi para casa. Foi para casa e levou os exames, as imagens, tomografia, radiografia e tudo. E ela no carro, na condução, ela começou a dar uma olhada naquilo de novo. E ela percebeu que ela estava com um prontuário de outro paciente. Ou seja, no momento da cirurgia, talvez o cirurgião começasse o procedimento na parte errada do cérebro, mas ela estava fazendo a novena, porque nós demos as pílulas, ela pediu para fazer a novena e se salvou. Que curioso, né? O fato dela ir para a sala de cirurgia e sair antes e depois descobrir depois isso. constatar, porque ela também poderia ter ido para casa, não ter olhado nada e passado batido. Para mim, foi um sinal de fé. A segunda produtora, ela tinha recebido as pílulas de Frei Galvão durante a visita do Papa e a canonização. Ela é uma profissional de televisão, de jornalismo. Ela cuidava da pauta, ela trabalhava internamente. A repórter foi ao Campo de Marte durante a canonização e também teve no Mosteiro da Luz, as irmãs deram as pílulas de Frei Galvão. E ela chegou com aquilo na redação da TV e distribuiu para as amigas, colegas, você quer e tal, é assim que faz a novena. E essa produtora, Thaís, ela disse assim, olha, obrigado, mas eu não quero. Como? Você não vai querer as pílulas tomar? Não quero. Mas por quê? Porque eu não preciso. Não tenho ninguém doente, está tudo bem. Mas olha, você pode pedir outra coisa, uma graça. Então ela pensou assim, tá bom, então eu vou levar. E ela pediu, fez a novena pedindo para conseguir um trabalho mais gratificante. Ela não estava feliz naquela posição, naquele trabalho, naquele momento. E aí eu tinha falado com alguém da equipe sobre um filme. Não falei nada que era filme de Frei Galvão. Olha, Precisa alguém para ajudar na produção e também no roteiro. Então, daí uns dias a Veridiana, essa moça que eu conhecia lá, ela me ligou e falou, olha, eu dei para 2 pessoas o teu contato, eles vão mandar o currículo. E dito e feito, ligou a produtora e falou, olha, eu sou jornalista, eu trabalho em televisão, tenho um pouco de experiência, estou disposta a fazer a produção. Ótimo, então vamos trabalhar. Aí, depois que começamos a trabalhar, é que ela me contou que ela tinha tomado as pílulas de Frei Galvão para conseguir um olha. trabalho mais significativo do que o filme do próprio Nossa, Frei Galvão. que resposta, né? Mas são tantas coincidências que são sinais, é porque a gente é muito incrédulo, a gente não acredita, a gente desanima fácil, ainda mais quem não tem uma religião, que, sabe, não conhece. Então, É que a gente vive num mundo tão complicado que às exato, vezes os as pessoas se desafios, distanciam, né? e tudo tão pré-fabricado, É, mas é tudo tão toda... material, tudo tão matéria, né? Infelizmente, o nosso noticiário É, televisivo, a rádio, mídia não ajuda. só crime, só noticiário policial, só desgraça, E né? tanta coisa boa E as também coisas boas acontecendo, acontecendo. né? Acontece muito mais, mas muito mais, e não são comentados. Mas, enfim, então esses sinais foram formidáveis. Por exemplo, nós temos uma parte do filme que falamos da Era do Espírito Santo,
dentro de um conceito da origem do Reino de Portugal e da devoção de Nossa Senhora da Luz, que é uma devoção muito antiga, foi a maior devoção do período do Reino de Portugal. E veio para o Brasil já no começo, tanto é que a Capelinha de Nossa Senhora da Luz, em São Paulo, teve uma missa celebrada pelo próprio padre José de Anchieta, o beato José de Anchieta, que é santo também, ainda não foi canonizado. Mas ele rezou missa na Luz. Não é? Mas nós falamos da era do Espírito Santo, seguindo uma teoria renascentista das profecias, uma interpretação das profecias do profeta Daniel, que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, como ele vê uma estátua no sonho e como são diferentes materiais nessa estátua. Os pés são de barro, daí que vem aquela expressão ídolo de pé de barro, né? E é destruída essa estátua e o rei ficou muito impressionado. Bom, resumindo, no filme a gente conta um pouco melhor isso, porque é uma esperança para o Brasil e para o mundo. A era do Espírito Santo, uma era do bem, uma era de paz, que a gente pode viver ainda nos próximos anos ou séculos, depende da gente também, né? Mas enfim, falar-se de Daniel. A produtora que veio trabalhar, Daniela, que ficou conosco até agora, assistente de fotografia Daniel, a miraculada. Olha, eu acho que a equipe não foi você que escolheu, foi Frei Galvão. Foi Frei Galvão. Não é? E depois o arcanjo Rafael é o protetor das irmãs concepcionistas do Mosteiro da Luz, das Pílulas de Frei Galvão. Rafael. Então, nós temos uma sequência de Rafael com PH, Rafael sem PH, gente amiga que tem colaborado no filme. Paula, são sinais para a gente ouvir, ver e acreditar, não ser como São Tomé. São intuições, inspirações, enfim, a gente pode chamar de várias formas, mas com toda certeza, se a pessoa não tem a sensibilidade, a fé, e não ouve esses sinais, não atende, só sai perdendo, as oportunidades se vão. É. Deus está cuidando da gente a cada instante, a cada fragmento de segundo. São milhares, milhões, incontáveis bilhões de graças que nós recebemos na normalidade. Nós estávamos falando aqui com a televisão, alguém assistindo, falando de Frei Galvão, né? Bom, então, eu queria saber agora sobre a origem das Pílulas Milagrosas de Frei Galvão. Bom, Frei Galvão, ele era muito procurado, já em vida ele era considerado santo, porque ele fazia pequenos milagres, grandes graças, né? Ele tinha o poder de levitar, ele se alçava do chão, como muitos outros santos também, até o próprio Padre Pio, que foi canonizado também eu devo dizer isso, o Papa João Paulo II foi canonizado, vai ser canonizado agora em abril desse ano, de 2014, e ele canonizou o maior número de santos em toda a história, mas com muita razão. Então, Padre Pio, semelhantemente a Frei Galvão, franciscanos, capuchinhos, mas, enfim, Frei Galvão era muito solicitado, né? As pessoas, ele adquiriu a fama de santidade, todo mundo queria tocá-lo, vê-lo, que ele fosse socorrer alguma pessoa, e uma vez, um dos casos que é contado na história, tem tanta coisa bonita para a gente contar e o tempo é curto aqui. No filme a gente dá para falar mais, né? Ele foi solicitado para atender uma senhora, uma moça que estava numa dificuldade de parto muito grande. E o marido, desesperado, foi ao Mosteiro da Luz e queria, por força, que Frei Galvão fosse até a fazenda no interior de São Paulo para socorrer. E ele não podia ir. Mas ele fez uma oração e disse ao marido, olha, você fica tranquilo, sua esposa vai superar, vai ter um bom parto, vai estar tudo bem, eu vou rezar. Mas o marido não queria que ele fosse, naquele desespero, chorando. Então, o Frei Galvão resolveu escrever uma oração à Virgem Maria, do ofício da Virgem Maria. Após o parto, ó Virgem, permanecestes intacta. É o dogma da Imaculada Conceição, que é extremamente importante porque ela é nossa mãe. A gente tem o quarto mandamento, que é honrar, respeitar pai e mãe. Isso também tem o significado de a gente respeitar o Pai do céu, Pai celestial, Deus, e Jesus,
que está na Santíssima Trindade, né, com o Espírito Santo, e a nossa Mãe Celestial, que é Nossa Senhora, ela está para cuidar de nós. Então, o Frei Galvão escreveu esse trecho da oração no papelzinho, embrulhou, escreveu 3 vezes esse trecho. Embrulhou, deu para o marido e falou, está aqui o remédio. Você vai tranquilo, dá essa pílula para sua esposa tomar. Aí o homem se acalmou e foi e levou. Ela tomou a pílula, já começou a melhorar imediatamente, teve um parto muito bom, como se dizia antigamente, um feliz parto, né? E o mais interessante, para comprovar isso, para não acharem, foi coincidência, isso é história, a criança nasceu com a pílula de Frei Galvão dentro da boca. Algum tempo depois aconteceu novamente com uma outra pílula de Frei Galvão, filho de um militar, nasceu e ao nascer, parteira constata que tem um papelzinho, o que é isso? Foram ver a pílula de Frei Galvão. São sinais da fé que Deus está cuidando de nós. Ou seja, ele em vida, quando ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele mandava a pílula. Não. Não é isso? Ele estava em vários lugares ao mesmo tempo. Então. Às vezes. Sim, então, mas eu vou chegar aí. Nós vamos falar disso, né? É. Mas ele fez o recurso foi esse, né? E foi também assim que ele criou mais um sinal sagrado. Como nós temos a medalha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, né? Eu estava lendo esses dias, inclusive a bandeira europeia, da União Europeia, tem uma série de um círculo com várias estrelas. Aquilo foi criado, o artista que fez, pensando na coroa de estrelas de Nossa Senhora das Graças. Então, Nossa Senhora pediu que se cunhasse uma medalha oval, que usasse com fé, e quem usar aquilo já vai ter grandes benefícios, né? E quem tiver fé vai ter mais benefícios ainda, porque Deus quer que nós acreditemos nele. Você imagina, Paulo, uma criança que não acredita no pai e na mãe. O que o pai e a mãe vão fazer? Né? Quer dizer, nós humanos, alguns vão ter até uma atitude radical, mas a gente não... Meu filho, eu sou seu pai, né? Minha filha, eu sou sua mãe. Impossibilita qualquer coisa. E a criança não acredita em você, você não existe. Impossibilita uma relação, né? Trava tudo, né? Então, ele realmente usou desse recurso, não só atendeu muitas pessoas e continua atendendo hoje. Há relatos no século XX e no século XXI de pessoas que veem Frei Galvão, como vem o Padre Pio, como vem outros santos. Mas isso é um fato excepcional, tá? E o que é mais fácil é a pessoa tomar as pílulas e, principalmente, ter a fé, fazer a novena, rezar, acreditar que vai dar certo, ter fé com alegria, né? Fé com amor, né? Bom, mas agora eu quero explorar... Estou parecendo, as pessoas pensam que eu sou padre, ou até me confundiram com um bispo uma vez, mas eu não sou, eu só... Tenho essa inspiração e, tem esse dom, e vem para mim essas questões, a gente vai estudando e foi um grande benefício desse filme, foi eu poder me debruçar mais, me aprofundar mais um pouco na fé, no conhecimento histórico de tudo isso. Né? E a bagagem que você trouxe também, né, de tudo isso. Bom, então agora eu quero entrar na bilocação. Frei Galvão era um homem de muita oração. Sim. E alguns fenômenos místicos foram atribuídos a ele, como telepatia, premonição, levitação e os casos de bilocação. Eu queria que você me contasse uma história sobre o caso de bilocação. Tá. Então, primeiro, o que é bilocação? É você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. De que forma? Pois é. Quanta gente hoje não gostaria? Eu estou aqui no trabalho, minha filha está em casa, eu queria estar lá com ela. Mas isso é um fenômeno parapsicológico que acontece... Comprovado que existe. Comprovadamente, é muito comum aos santos, pessoas que têm santidade, que têm muita entrega a Deus, muita caridade, mas também acontece espontaneamente com pessoas que não têm santidade. É a parapsicologia que estuda essa ciência e é pouco estudado e eu acho que é uma coisa extremamente importante. Como pode um ser humano estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ou em 3 lugares ao mesmo tempo, trilocação, também chamado
de ubiquidade, estar em vários lugares. Poucos santos tiveram poucos homens que, né, foram santificados, enfim, tiveram esse dom, né, ou não? Não é tão incomum com os santos. Ah, Eu tá. lembro, volto a falar do Padre Pio, que ele apareceu num avião que ia bombardear uma cidade na Itália, um avião americano durante a Segunda Guerra Mundial, e chegou na cabine e interrompeu todo o plano dos pilotos. Os pilotos não entenderam nada, viram um frade entrar no meio do voo, do nada, não é? E passaram pela cidade e não soltaram as bombas. E depois, em Roma, esse piloto reconheceu o Padre Pio numa foto, num momento. E há outros casos fantásticos, a gente fica arrepiado. E Frei Galvão tinha esse dom também, né? Então, há um caso muito conhecido de bilocação. Ele estava aqui no Mosteiro da Luz, em São Paulo, fazendo uma pregação. Alguns relatos dizem que era uma missa, outros dizem que era um momento de pregação, de oração. E ele pede uma licença e diz o seguinte: vamos orar por um moribundo. E ele fica quieto no canto, em oração. E nesse momento aconteceu um homicídio no Alto Tietê, no Médio Tietê, em Jaú, na cidade de Jaú. Então estavam socorrendo um senhor que tinha sido esfaqueado e estava morrendo, e ele pedindo um padre, querendo confessar, pensou em Frei Galvão, e eis que no meio da multidão surge Frei Galvão, que coloca o ouvido à boca do homem que estava morrendo, né? E ouve confissão, dá absolvição e sai embora. E nesse momento ele volta para o Mosteiro da Luz em São Paulo. Então, na parapsicologia, nós temos uma entrevista, inclusive, muito interessante com o Padre Quevedo. Uma parte dela está no filme, né? Nós temos nos extras, a gente tem um caso de uma moça que viu o Frei Galvão dentro de um voo de avião. Nossa. Né? E eu testei, eu perguntei a cor dos olhos para ela, e eu pedi a descrição. E normalmente Frei Galvão é descrito como sendo moreno, com os olhos castanhos, escuros. E ela me disse, ele era claro e ele tinha olhos claros, cor de mel. Que para mim, a gente ficou arrepiado, porque poderia ser imaginação também. Mas voltando à bilocação. Então, normalmente a pessoa fica num lugar mais estático e mais ativo em outro. Isso me leva a pensar em coisas como a vida eterna, a ressurreição. Temos mais de um corpo, como é que ele se manifesta? E assim, também é expressão da santidade. O santo, a pessoa que vai se santificando pelo amor ao próximo e a Deus, vai se unindo a Deus, ela vai adquirindo um pouco dos poderes de Deus. O dom de curar, o dom de levitar, então a telepatia, porque Deus é onipotente, ou seja, omnipotente, tem todo o poder, é omnipresente, está em todo lugar, então daí que você vê, estar em 2, 3 lugares. Isso é uma faculdade que nós, teoricamente, teologicamente, atribuímos a Deus. Ele está em todo lugar e Ele conhece tudo. Então a telepatia, a leitura dos corações, nada mais é do que um pouco do dom de Deus, né? Agora, isso é uma coisa que a parapsicologia também explica. E há também muitas fraudes, porque o dom parapsicológico, pelo menos nas pessoas comuns, não nos santos, porque aí entra o sobrenatural, é um fato espontâneo e incontrolável. Ou seja, a pessoa, de repente, ela tem uma visão de alguma coisa. De repente, ela se vê num outro lugar ao mesmo tempo, né? Ocorre de uma forma natural. Natural. Você não consegue conscientemente fazer, bom, agora eu vou para Santos. Você não pensa. Na santidade, isso é possível. Entendi. No sobrenatural, porque aí é Deus que está agindo em sintonia com a pessoa, né? É algo assim, eu não sou também especialista, né? No caso da bilocação, vamos supor, o Frei Galvão, ele ia para determinado lugar para realizar determinada coisa. Aonde está o corpo dele, por exemplo? Ele também se mexe ou ele fica num estado... Normalmente, explica o Padre Quevedo, que tem vários livros interessantíssimos, em um dos locais a pessoa fica imóvel. Certo, essa é a mas dúvida que eu tinha. Não quer dizer que não tem atividade, porque tem um caso do Padre Pio,
ouvi, não me recordo muito bem, que ele estava transmitindo, estava num programa de rádio, de televisão, como nós estamos aqui, e ao mesmo tempo pregando ou fazendo um ato de caridade, salvando uma pessoa em outro lugar. Quer dizer, mas normalmente, ou pode ser que haja dois tipos de bilocação. Um estático e outro dinâmico, né? Mas as pessoas têm a viva impressão de ver a pessoa. A gente tem que meditar aí sobre a ressurreição de Cristo. Quando Cristo aparece aos apóstolos e diz a Tomé, olha aqui, toque, aqui, não põe o dedo. Quer dizer, ele não é um fantasma. O próprio Jesus Cristo diz, não sou um fantasma. Existe a fantasmogênese, que é um ser sutil, é uma imagem, não é um ser, é uma imagem sutil, uma projeção, né? Não é um espírito. Nós, no catolicismo, conhecemos o espírito não da forma que os espíritas interpretam, como estando entre nós, incorporando. Isso é descartado, é diferente. Embora eu respeito muito quem segue outras religiões. O espírita, a gente vê obras de caridade fantásticas, com associações espíritas, pessoas espíritas. Os evangélicos estão corretíssimos, eles têm o foco em Jesus Cristo e Deus, eles estão na Bíblia, corretíssimos, tá? E nós católicos também temos a riqueza de Nossa Senhora, dos santos. Olha, essas histórias, se nós não fôssemos católicos, nós não estaríamos conversando tudo isso aqui agora, porque estamos falando por causa de São Frei Galvão. Bom, e quanto tempo que você levou para escrever o roteiro, produzir, realizar e finalizar o filme? Que são várias etapas. São. Eu não tenho precisamente o tempo, mas demorou bastante, viu, Paulo? Eu comecei com a ideia, o projeto em 97, mais ou menos, antes da beatificação, né? E nós concluímos nesse ano de 2013. Olha. Então, veja só, são 15 anos de trabalho, sendo que esses 2, 3 últimos anos foram muito intensos, porque a gente filmou e teve muita edição, depois a trilha sonora. Que você fez a composição. Que eu fiz, que por uma dica de um amigo meu francês, que é empresário de artistas, ele disse, se você quer lançar na Europa, por que não fazer uma música excepcionalmente boa? E eu falei, nossa, eu sou músico, a minha base toda de conhecimento, eu gosto tanto, tenho esse dom. Então, nós nos debruçamos e fizemos um disco maravilhoso, modéstia à parte, porque não é todo disco que a gente normalmente não gosta do trabalho. Acho que podia ter ficado melhor. A maioria dos artistas é assim. Né? O senso autocrítico, né? O autocrítico. Mas esse ficou excepcionalmente bom, também pela Divina Providência. E nós já temos um lançamento pedido para a Itália, do filme e da música. E também porque temos no filme, a música de abertura chama-se Papa della Pace. E ela foi inspirada para ser uma homenagem à canonização do Papa João Paulo II, o Santo dos Santos, o Papa dos Santos. Então, vem aí a bela festa da canonização e a música do Frei Galvão, do filme Frei Galvão, vai estar presente nesse momento do Papa João Paulo II. Isso, para mim, é uma bênção, uma felicidade muito grande. Muito trabalho, a parte de trabalho, de gravadora, de lançamento, divulgação, você sabe muito bem, é difícil, é trabalhosa, né? Mas o importante é o retorno, né? E a realização também. E a realização, Malcolm, por acaso você trouxe alguma pílula de Frei Galvão para mostrar para a gente? Ah, sim. Eu tenho as pílulas que recebo das irmãs e sempre trago comigo porque a gente oferece a ver uma pessoa que está precisando, né? Uma força na fé. Tá aqui, né? Eu tenho aqui umas amostras, tem uns papeizinhos, né? E elas vêm embrulhadas em 3. São 3 pílulas em cada pacotinho, normalmente. Há pacotes que tem uma só. Mas a gente abre esse pacote e dentro vai encontrar uma pílula pequenininha mesmo. É uma oração, como eu disse, à Virgem Maria, escrito com uma tinta que não é tóxica. Tá? E a pílula ela é de papel também, E ela é feita com papel de arroz. Certo. Tá? E são milhões de pílulas. Então, eu vou deixar aqui na mão para a gente tentar ver. Porque ela é branquinha, ela senão é branquinha. Aqui tem 3. Então, você toma uma no primeiro dia da novena. Assim, deixa eu fazer assim. Não sei qual câmera que vai poder pegar melhor aqui, né? Então, você toma a primeira pílula no primeiro dia que você reza a novena. Aí, a segunda no 5º dia e a
terceira no 9º dia. Antigamente se tomava 9 pílulas, por isso que se chama novena, né? Foi uma pessoa que insistiu na fé, eu quero a cura, eu quero salvar, eu quero salvar, eu quero salvar. E aconteceu, né? Então daí começou a novena. Antes as pessoas tomavam uma pílula só e já, na maioria dos casos, surtia um grande efeito. Apesar de que o próprio Padre Quevedo diz que os milagres não são feitos para curar é a medicina. O milagre é um sinal de fé, é uma assinatura de Deus, provando uma teoria, uma devoção, um ato, uma santidade de alguém, né? Transformando a vida das pessoas. Né? Transformando as pessoas, para a gente acreditar. Como que faz para adquirir? Quem quiser ter essa pílula, como que ela consegue? Então, elas normalmente são distribuídas pelos padres franciscanos e as irmãs concepcionistas. Então, se na sua cidade tem um convento franciscano ou concepcionista, é bom perguntar que deve ter. No Mosteiro da Luz. Certo. Mas no nosso site você tem toda essa informação com endereços e tudo mais, tá? Eu estou tentando ver uma maneira de viabilizar isso mais fácil por correio, vamos ver se a gente consegue. Mas é no site arquitetodaluz.com. Malcolm, eu quero parabenizá-lo por esse trabalho maravilhoso que você fez e espero recebê-lo aqui outras vezes para falar deste filme e de outros filmes que eu tenho certeza que virão. Se Deus quiser. Eu queria que você... Ele quer, né? Você quer deixar algum contato, e-mail, site, para as pessoas entrarem em contato? Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Paula, pelo acolhimento, pela simpatia e pela emoção que você passa. Obrigada. E que permite a gente também se emocionar e revelar coisas que vêm pela inspiração. E agradeço muito a esta casa de Dom Instituto Alberione, que vai comemorar os 100 anos. Aí eu sei que vai haver umas novidades muito boas. Ano que vem, 100 anos de Paulinas no mundo. A missão do Instituto Alberione com Paulinas é maravilhosa e agora com esse ano da fé que nós tivemos é fantástico. Quero agradecer muito e dizer para todos que colaboram nesta casa, nessa missão de divulgação do cristianismo, que tenham mais fé, mais esperança, mais caridade, muita alegria, porque vai dar certo, já deu certo. E a única coisa que eu posso dizer é assistam o filme, deem de presente. Nós temos 65 milhões de católicos reconhecidos no Brasil ou mais. Com a vinda do nosso querido Papa Francisco, nós estamos tendo um reavivamento da fé e é preciso que 65 milhões de brasileiros, pelo menos, nós temos 200 milhões de pessoas, conheçam a vida de Frei Galvão. Então, a missão do filme é fazê-lo conhecido e aumentar a fé e a evangelização. Essa que acabou sendo a missão, eu virei missionário. E nós temos uma página que é arquitetodaluz.com.br e no Facebook uma fanpage, Frei Galvão, ou Arquiteto da Luz, só isso. Aí entrem, nós temos mais de 100 mil seguidores, e nós precisamos chegar a uns 3 milhões de seguidores para fazer com que o Brasil conheça e reconheça mais o seu primeiro santo, que ainda é chamado de Frei, mas ele é o São Frei Galvão. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Malcolm? Eu conversei com o ator, diretor, compositor e comunicador Malcolm Forrest. Quer conhecer mais sobre o trabalho dele e se aprofundar mais na trajetória de Frei Galvão? Assista ao filme. Entre em contato pelo 0800 70 181 ou pelo site www.paulinas.com.br e confira essa obra-prima do cinema. Acesse também a Web TV Paulinas e confira muito mais. Obrigada pela companhia e espero você na próxima Dica Paulinas.